E aí pessoal, aqui é o Stanley do canal Stanley Amarante e hoje eu trago para vocês mais um analisando a obra do Sapiens, né, que é o livro do Yuval Noah Harari, Uma Breve História da Humanidade. E hoje eu trago para vocês o capítulo 7 da segunda parte, né, que trata da Revolução Agrícola. Esse capítulo 7 em particular vai tratar da sobrecarga de memória, é esse capítulo aqui. Muito bom, inclusive. Bom, só para algumas questões iniciais, o Sapiens ele foi lançado em Israel em 2011 e ele tenta fazer uma síntese sobre o que nós sabemos do percurso da humanidade, da nossa espécie em particular, e trata ali de algumas hipóteses e teorias sobre as questões que influenciaram o desenvolvimento da nossa espécie. Isso a partir de uma perspectiva técnica, narrativa, que é bastante competente, vem se mostrando bastante competente até agora e consegue ser empolgante também. Convido vocês para verificar os vídeos anteriores, né, desse quadro aqui do Sapiens. Vou deixar no card aí a playlist do Sapiens para vocês darem uma olhada aqui ou aqui. E também convido vocês a darem uma passadinha no canal, verificarem os vídeos, as playlists, se inscreverem caso gostem dos conteúdos. Convido também a dar o like aqui no vídeo, né, e vamos continuar assistindo. Bom, como eu disse, o autor é o Yuval Noah Harari, ele é professor israelense, doutor em História pela Universidade de Oxford e especialista em História Mundial e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu falo um pouquinho mais dele nos vídeos anteriores. Sobre essa edição, é a edição Pocket, né, como vocês podem ver, tem uma qualidade de impressão bastante boa. Eu gostei, embora a brochura não seja a melhor que eu já vi, mas para um livro dessa grossura tá de boa, né, e o preço que ele custou, que foi também relativamente barato, R$25, ou mais ou menos nessa faixa. Vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse, né, da Amazon. Mas agora, vindo aqui diretamente para o nosso tema. Bom, esse capítulo 7 vai tratar da questão da sobrecarga de memória, né, da humanidade, dos seres humanos, e ele inicia esse capítulo falando dos grandes sistemas de cooperação, né, e de como a memória é importante, no nosso caso, para se ter sistemas de cooperação. Mas ele fala inicialmente das formigas e das abelhas, né, que já tem esse sistema de cooperação codificado no genoma. Ou seja, o que significa isso? Os comportamentos necessários para essa cooperação eles são programados no DNA, não há necessidade de nenhum esforço para que elas cooperem. Já com os seres humanos isso não acontece, né? Eles precisam, para manter essa ordem social organizada, né? Essa realidade imaginada, como a gente falou em vídeos anteriores, de um esforço consciente, né? E para isso é necessário memória. Eles precisam, para sustentar essas leis, costumes, esses procedimentos, essas maneiras, de registros, né? Senão a ordem social pode colapsar, né? Ela tende a entrar em colapso. E ele também exemplifica como os grandes impérios acabam gerando também grandes quantidades de informação, né? Quanto mais pessoas num grupo, mais informação e mais registros precisam ser mantidos. E ele fala que durante milhões de anos o cérebro humano foi o único instrumento de armazenamento de informações que a gente teve. Só que ele fala que o nosso cérebro não é um bom banco de dados por 3 razões fundamentais. A primeira é que o nosso cérebro tem uma capacidade limitada. A segunda é que os seres humanos eles morrem e o cérebro morre com eles. Mesmo ele podendo transmitir para outras pessoas aquele conhecimento que ele tinha, sempre vai haver algum grau de perda ou de distorção da informação. E o terceiro e último ponto é que o nosso cérebro ele foi adaptado para armazenar tipos específicos de informação, geralmente vinculadas com a sobrevivência ao longo dos milhões de anos da nossa evolução. Né, a decorar formas, memorizar, né, formas, características, padrões de comportamentos de milhares de espécies de plantas e animais, e também ter em mente as opiniões e as relações dos vários membros do bando. Em suma, informações botânicas, zoológicas, topográficas e sociais. E com a Revolução Agrícola, os números e dados matemáticos eles foram se tornando cada vez mais vitais. Só que o nosso cérebro ele não se adaptou ainda
a essa nova dinâmica. Diante desses milhões de dados que a gente tinha que armazenar e processar, os seres humanos eles acabavam sendo sobrecarregados ou ficando letárgicos, né, lentos no processo de pensamento e registro. E essa limitação fez com que as redes sociais elas se mantivessem relativamente simples, pelo menos ali nos primeiros períodos da humanidade, né, nos primeiros 4.000 anos para trás. E ali por volta entre 3.500 a 3.000 anos antes de Cristo, alguns gênios sumérios vão inventar o sistema de registro em tabuletas de argila, né, a escrita. A gente tem inclusive aqui no capítulo um exemplo visual, né, vou mostrar aqui para vocês, né, que é um dos primeiros registros escritos que a gente tem, né, que é uma tabuleta suméria, que se refere a um documento de registro de impostos, né, registros agrícolas em específico. E eles usavam, né, os sumérios, uma combinação de sistemas numéricos de base 6 e 10. Inclusive, a gente deve a esse sistema a divisão do dia em 24 horas e do círculo de 360 graus. Outro tipo de símbolo iria representar pessoas, animais, mercadorias, territórios, datas e outras coisas. Essa escrita ela era limitada aos fatos e números, e a escrita ela consumia muito tempo, né, e o público leitor era diminuto. Isso também era um dificultador de quem tinha acesso a esses registros. Os primeiros textos da história eles são documentos econômicos monótonos, na medida em que eles registravam pagamentos de impostos, acumulação de dívidas, títulos de propriedade, listas de palavras, e era também um sistema de escrita parcial, né, incompleto, na medida em que ele conseguia representar apenas determinados tipos de informação que pertenciam a um campo de atividade bem limitado. Mas a gente tem que lembrar que esse sistema não foi inventado para copiar a língua falada, né? A gente teve também nos Andes um outro sistema de registro. Ele era feito a partir de nós atados a cordas coloridas, que eram chamados de quipos, e ao combinar essas cores de cordas e os nós, a gente podia ter diferentes formas de registrar grandes quantidades de informações matemáticas, o que acabou tornando os incas capazes de construir e manter um império que abarcou Peru, Equador, Bolívia, além de partes do Chile, da Argentina e da Colômbia. Para vocês verem também um exemplo aqui, colocado aqui no texto, ó. A gente tem aqui um quipo, né? Vocês conseguem ver aqui. Era bastante complexo e tinha que ter todo um estudo e uma capacidade e habilidade para conseguir fazer a leitura desses instrumentos. E os conquistadores espanhóis eles só abandonaram o uso do quipo porque eles ficavam dependentes dos locais, porque os locais é que eram habilidosos e conseguiam entender esse sistema. E ali por volta de entre 3.000 e 2.500 anos antes de Cristo, os sumérios eles vão criar o primeiro sistema de escrita completo, que vai ser chamado de escrita cuneiforme, para emitir decreto, registrar oráculos e fazer cartas pessoais. Então soma-se aquilo que a gente viu anteriormente com essas outras funcionalidades. E em períodos próximos ali vão surgir outros sistemas de escritos completos, né, os hieróglifos, ali por volta de 1.200 a.C., no Egito, na China por volta de 1.000 a 500 a.C., também vai ter o deles, os ideogramas chineses, né? Na América Central, vamos começar também ali por volta do ano 1000, e começou a se escrever por esses temas completos: poesia, livros de história, romances, dramas, profecias, livros de culinária, livros religiosos. E do registro escrito vai advir um novo problema, né, que o Yuval vai trazer para a gente, que é como achar as informações em meio a tantos registros. Como o cérebro resgata essa informação, né? Porque para a gente pode parecer uma coisa mais simples quando a gente quer lembrar de alguma coisa, e a gente ainda não descobriu, né, como é que nosso cérebro faz essas conexões rápidas de trazer informações de uma forma mais imediata. Então não daria para a gente transplantar a lógica do nosso cérebro para os registros escritos.
Enfim, foram sendo criados vários métodos de catalogação, de reprodução, acesso rápido e operadores que soubessem usar essas ferramentas. São inúmeros os sistemas de escrita esquecidos, e o que distingue esses sistemas esquecidos, ou que a gente não tem muito conhecimento, dos sumérios, ou melhor, dos sistemas sumérios, chineses, egípcios e incas, é que essas últimas culturas elas desenvolveram boas técnicas de arquivamento, catalogação e consulta de registros escritos, e investiram em escolas, né, em instituições para ensinar escribas, escriturários, bibliotecários e contadores. Com a burocracia surgiu uma forma de pensar mais cartesiana, né, que separa as coisas em diferentes gavetas, vamos colocar assim. E elas se inseriam em uma era de dor de cabeça para a gente, de certa forma, porque ela levava a gente a tentar acrescentar no nosso modo de pensar essa separação mental. E aí a gente tem que ter necessidade constante de levantar, acrescentar, eliminar e reordenar essas gavetas mentais. Então, para essa nova forma de pensamento, a gente precisava formar operadores que começassem a pensar e conceber o mundo de forma diferente, né? Abandonando ou pelo menos conseguindo reduzir um pouco esse modo humano de pensar e conceber o mundo, que é a partir da livre associação e do pensamento holístico, né, mais geral, mais integral. E foram dando lugar, nessa forma de pensamento, a uma compartimentalização e a um pensamento burocrático. Um pouco antes ali do século IX, da era cristã, né, a gente vai começar a difundir também outros 10 símbolos, né, vão de 0 a 9, que foram criados pelos hindus e aperfeiçoados e difundidos pelos árabes, que vão se tornar a base da notação matemática moderna, né? Eles vão se tornar a principal forma de registro da nossa espécie. Mostrando aqui para vocês, né, só para um exemplo mesmo que o próprio autor usa, da linguagem matemática, né? Então aqui, ó, vocês podem ver que elas têm seus próprios símbolos, né? É um sistema incompleto também de notação. Ele não visa copiar a língua, ele funciona apenas para dados matemáticos. Hoje, a gente precisa aprender até mesmo a traduzir ideias em números, ou vice-versa. O Harari, ele conclui as reflexões desse capítulo 7, refletindo sobre o fato de que a escrita surgiu como serva da nossa consciência humana, mas que cada vez mais ela vem se tornando Nossa Senhora. E os computadores, eles se tornaram fundamentais na nossa sociedade, mas eles têm dificuldade em entender como nós, humanos, nos comunicamos. E por isso a gente tem que se instruir na linguagem dos números. Os computadores, eles podem acabar se tornando, na perspectiva do Harari, melhores do que nós, Homo sapiens, naquilo que permitiu a gente conquistar o mundo, que foi a nossa inteligência e a capacidade de comunicação. Né? Então, eu tenho algumas ressalvas com relação a essas colocações últimas dele, mas eu acho que ele consegue trazer bastante elementos interessantes, né, nessas ideias que ele trouxe aqui, e ele faz referência a fatos históricos que são lugar comum dentro das pesquisas que temos hoje. Né? Então, esse aqui é o principal ponto desse capítulo 7, né? Essa questão dessa mudança do pensamento da humanidade a partir da Revolução Agrícola, de um pensamento holístico para esse pensamento mais compartimentalizado, mais burocrático, né? E como isso vem afetando, é uma coisa que ele bota bastante atenção, né? Como isso nos afeta. Então é uma reflexão de fato interessante, e a gente fica por aqui nesse capítulo de hoje, né? Num próximo vídeo vou trazer para vocês o capítulo 8, que se chama A Inundação. E lembro vocês de dar o joinha, né? Vou deixar vocês com as imagens do livro, para quem quiser depois dar uma olhada com mais calma na qualidade. Vou trazer também alguns outros vídeos no canal, então vocês podem ficarem atentos. Vou começar uma série a partir deste livro aqui, né? O Grande Livro de Ciências do Manual do Mundo, que é um livro muito interessante para a gente falar de vários temas relacionados à ciência. Né? Esse vai ser um dos meus fundamentos, é um livro muito bom, e devo estar trazendo também logo para vocês uma análise aqui do Pedagogia da Autonomia, que eu estou relendo, né? Do Paulo Freire,
E também comecei a fazer a releitura aqui nessa edição bonitíssima aqui, né, de luxo, capa dura, do Silmarillion, que eu também já li, mas estou relendo e lembrando como ele é minha obra favorita do Tolkien. Né, vou trazer para vocês também logo logo. Então, é isso, né, fico por aqui e até a próxima!